turminha, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Depois de um longo período de férias, nós estamos voltando aí e ainda continuamos na pandemia. Não é mole não. Mas vamos lá ao assunto da aula de hoje. Hoje nós vamos começar a falar o que vem a ser integral. Vamos dar bem a introduçãozinha sobre integrais, e aí no outro vídeo a gente já vai começar a resolver exercícios sobre integrais, ok? Bom, inicialmente a gente não vai falar da integral propriamente dita, a gente vai falar de uma primitiva. Uma função f de x, ela é chamada uma primitiva da função f de x, tá, ok? Observe então que está f maiúsculo aqui em cima. Esse fzão aí, chamada primitiva de f de x em um intervalo i, ou simplesmente uma f de x, se para todo x pertencente a i temos que a derivada desse cara é igual a f de x, ok? Então, gente, eu coloquei em um intervalo i que nós vamos sempre estudar em funções, em integrais, sempre em um determinado intervalo. Se por acaso não colocar esse intervalo, a gente subentende-se que é em todo o intervalo onde é que a função é derivável, ok? Então, por exemplo, se a função é uma função polinomial, a integral a gente vai trabalhar em todos os reais, tá certo? Não vai ter nada que abone. Bom, eu vou tratar agora sobre isso. Eu vou colocar nesse meu outro programinha. A gente vai trabalhar isso aqui. Bom, vamos ver um exemplo. Eu tenho um f de x, um fzão aqui, ó. Aí. Perfeito. Eu tenho um fzão que é x ao cubo terços. Ela é primitiva da função f de x igual a x². Por quê? Ora, se eu fizer a derivada desse cara, esse 3 desce, aqui em cima vai ficar 3 menos 2, né? Eu digo 3 menos 1, que vai ficar o próprio 2. E esse 3 aqui do denominador aqui embaixo. Isso a gente consegue cortar aqui, né? E vai dar o próprio x². Pronto. Ou seja, a derivada desse cara é isso. Por isso que o f de x é primitiva de f de x. Tá certo? Então, toda vez que você tiver uma função e a derivada dessa função for a outra, a gente fala que ela é a primitiva, ou seja, ela que originou essa função aqui, tá certo? Só que uma função, ela não tem apenas uma única primitiva, várias funções podem gerar ela, ou seja, tratando de derivadas, que é o que nós tratamos muito no semestre passado, várias funções podem gerar a função x². Por exemplo, aqui eu trago duas. Olha só, se eu pegar a g de x, a g de x ela está definida como x ao cubo terços mais 4, certo? Temos uma constante aqui. Se eu derivar ela, essa parte aqui, ó, gente, vocês estão vendo que ela está igualzinho a f de x. Ó, se eu puxar aqui, tá vendo? Ó, f de x igual a x ao cubo terços. O que isso quer dizer? Bom, ela a gente já sabe que vai dar x². Esse 4 é uma constante, ela vai sumir. A derivada da constante é zero. Então, olha só, temos essa função. E se eu fizer também a h de x, ó, h de x é igual a 1 terço de x ao cubo 3. Se eu desenvolver esse 1 terço e jogar aqui para dentro, vai ficar 1 terço
de x ao cubo mais 1, né? Porque 1/3 vezes 3 é 1. Novamente, constante, esse cara aqui a gente já sabe que é x². Gente, o que a gente pode tirar daqui? A gente pode tirar algumas conclusões, mas eu vou fazer mais uma aqui, ó. Olha só, a derivada do seno é cosseno, certo? Então, ó, vamos derivar, vamos aproveitar e vamos fazer uma revisãozinha. Aqui nós temos meio, né? Aqui nós vamos derivar, lembra? Deixa eu só voltar aqui que a gente já faz, eu vou colocar aqui de novo a função, porque talvez aí o pessoal não deve estar lembrado de regra da cadeia. Então a gente já dá uma revisãozinha aqui nesse vídeo. Bom, aqui nós temos uma regra da cadeia, porque nós temos a função seno e aqui dentro nós temos o 2x, tá certo? Então como que vai ficar? Eu vou até trocar de caneta a cor, vai ficar assim, ó, derivada, esse meio eu vou continuar. E aí, gente, olha só, derivada desse cara aqui, derivada do de dentro vezes a derivada do de fora, não é isso? Então a derivada de 2x é 2. E agora eu vou derivar seno de 2x, que é cosseno de 2x. Sempre para fazer isso, tá? Então toda vez que tiver uma função, geralmente acontece isso em função trigonométrica, né? Se eu tenho aqui dentro, já olha, eu tenho uma funçãozinha, eu derivo ela e aí depois eu derivo toda a função de fora, tá certo? Vamos continuar aqui. Mais o c, no caso, o c vai sumir, né? Porque é uma constante, derivada da constante é 0. Então, continuando a minha derivada, eu tenho, aqui vai ficar apenas 1, né? Porque meio vezes 2 é 1, cosseno de 2x. Então, notem que f de x, ela é primitiva, perdão, de f de x. Por quê? Porque quando eu derivei ela, resultou num fzinho. Gente, daqui a gente consegue tirar algumas conclusões, e agora sim, falando das conclusões, que são 3, tá? Eu elenquei 3 proposições, que são a base. Eu sei que durante a minha fala vai parecer muito que eu estou me repetindo, mas não é. Vai parecer agora, mas vai por mim, pessoal. Na matemática a gente sempre fala que começa fácil e termina difícil. Primeira característica é assim, ó, seja f de x, ou fzão, né, uma primitiva da função f de x, como eu já provei para vocês. Então, se c é uma constante qualquer, a função g de x igual a f de x mais c também é primitiva. Isso a gente conseguiu provar lá no outro slide. Mas a gente consegue escrever alguma coisinha aqui, ó, como demonstração. Eu deixei pouco espaço aqui, mas é simples, olha só. Se eu tenho uma função g de x e ela é uma f de x mais c, se eu derivar ela, a derivada dela vai ser quem? Olha, a derivada de f de x e a derivada do c, só que o c é uma constante, então fica 0. Olha, a derivada de f de x, de fzão de x, é quem? É o próprio f de x. Então eu consegui provar que, saindo da derivada de g de x, ó, eu consigo chegar no f de x. Logo, esse cara aqui é primitivo, tá certo? Então é isso que ele está querendo dizer. Se eu tenho uma f de x e ela é primitiva, tá? Esse fzão aqui é primitivo desse fzinho,
Se eu pegar uma g de x, em que é esse f mais uma constante, ele também vai ser primitivo de f de x. Isso é óbvio, né? Por quê? Porque a constante vai se anular, a constante se anulando volta a ser f e pá. Beleza? A segunda propriedade é que se f de x se anula em todos os pontos de intervalo i, aqui novamente eu estou falando de intervalo, mas vale para todos, então f é constante nesse intervalo. Para provar isso, eu vou adicionar uma nova linha, tá? Uma nova página aqui, e vamos tentar provar pelo teorema do intervalo médio. Então olha só, gente, a gente vai pegar eu vou colocar o livro para demonstrar isso aqui. Ele demonstrou por meio de x e y. X e y talvez seja um pouquinho confuso para vocês, então eu vou provar por A e B, ok? Então vamos lá, sejam A e B, a gente vai pegar esse 1A e B, e esses dois valores aqui, tá? Lembrando que esse A e B, ou melhor, eu vou pegar, ao invés de A e B, eu vou pegar um x1 e um x2. x1 e um x2, e ambos pertencem a esse intervalo i, tá, ok? Lembrando que neste caso eu estou pegando um x1 que é menor do que x2. Bom, a função ela é derivável em todos os pontos, ela é contínua, ela é bonitinha, do jeito que a gente sempre gosta, tá, ok? Então, seja lá, imagine uma função polinomial aí, ela não vai ter nenhum corte, ela vai ser derivável em todo esse intervalo i, e também vai ser contínua, tá certo? Bom, pelo teorema do intervalo, perdão, pelo teorema do valor médio, para quem não lembra do teorema do valor médio, se eu tiver uma função, uma curva, e essa curva tiver aí, ó, dois pontinhos, tá? Dois pontinhos A e B, tá vendo? E aí, ó, esses pontinhos tiverem o mesmo y aqui, ó, o que isso quer dizer? Quer dizer que em um determinado ponto, nesse meio, pelo menos em um, tá? Pode ser 1, 2, 3, quantos aí, vai existir um ponto em que nesse ponto a derivada é zero, tá certo? Pode existir mais de um? Pode. Se eu pegar, por exemplo, viajar aqui, ó, a função poderia ter isso aqui. Então, olha só, nesse intervalo eu teria vários pontos. Eu teria, por exemplo, aqui eu estou pegando aqui já no próprio, né? Eu teria esse carinha aqui, tá ok? São pontos aí, ó, de reflexão, ó. Ele vai mudar o sentido da reta, tá certo? Então, beleza. Então, toda vez que acontecer isso, você sabe que a função ela vai ter derivada zero nesses pontinhos, e quando eu tenho dois valores que possuem de x que possuem o mesmo y, eu tenho pelo menos um desses. Posso ter mais de um. Tá bom, esse é o teorema do valor médio. Agora eu vou voltar tudo aqui. Bom, a gente vai dizer que esse ponto aqui é um ponto z, tá ok? Então, neste ponto z, a derivada neste ponto z, a gente já sabe que é igual a zero. Bom, para calcular a derivada, ou coeficiente de angulação igual a zero, né, neste caso aqui, a gente pode pegar o seguinte, olha só. A gente pode pegar aqui
f de x2 menos o f de x1. Lembra, gente, isso aqui, ó, coeficiente angular, né? x2 menos x1. Bom, para isso dar zero, tá? Para isso que dá zero, não pode ser zero embaixo. Então a gente conclui que f de x2 menos f de x1 é igual a zero. Quando que isso vai acontecer? Como eu estou pegando um ponto qualquer, bom, isso aqui é óbvio que isso vai acontecer quando os dois forem iguais, né? Quando as duas forem, quando os dois y, lembra que o f é o valor de y, né? O f de x é o valor de y no ponto, óbvio. Então, realmente, gente, o teorema do valor médio, ó, garante, pelo que eu já mostrei para vocês, que a derivada vai ser zero quando tiver entre esses dois pontos. Neste caso aqui, ó, o y é o mesmo. O que isso quer dizer, professor? Tá falando, não está explicando nada. Bom, turminha, o que a gente deve entender é que lá na proposição, eu tinha falado o seguinte, ó, se f de x se anula em todos os pontos, então f é uma constante. O que quer dizer que f é uma constante? Para quem não entendeu, a constante, quando eu tenho uma função igual a uma constante, sei lá, um f de x igual a um c, todos os valores de y vão ser igual a c. Ou seja, não importa se é f de x1, o valor é c. Se o f de x2, o valor é c. Correto? Então, em todos os pontos, como vão ser sempre iguais, vai cair nessa equação aqui e vai dar sempre zero. Então, traduzindo, vai dar sempre a derivada igual a zero, justamente porque a função é uma constante, tá certo? Vamos imaginar que eu tenha um f de x igual a 7. Pronto, 7 é uma constante, certo? Então, se eu pegar o f de x1, vai dar quem? 7. Se eu pegar o f de x2, vai dar 7 também. Então, se eu jogar na fórmula que eu acabei de jogar, que era essa aqui, ó, a gente vai ter o seguinte: 7 menos 7 sobre x2 menos x1. Porque isso aqui é zero, tá certo? Não importa quem vai ser o x1 e o x2, sei lá, se vai ser 10 e 15, ou se vai ser 20 e 300, não importa. Como ela é uma constante, ou seja, o valor de x1, o f de x1 é sempre igual ao f de x2, a derivada dela vai ser zero, não importando aonde. Acho que agora ficou bem mais claro, né? A terceira propriedade é o seguinte, ó. Se f de x e g de x são funções primitivas de f de x no intervalo i, então existe uma constante c tal que g de x igual menos f de x igual a c. Gente, essa terceira propriedade, ela é resultante da primeira, né? Que é óbvio, né? Olha só. Se eu conseguir provar a primeira, eu consigo provar a segunda, tá? A terceira, perdão. Estou querendo dizer que se, olha só, f de x e eu tenho um g de x igual a esse f de x mais c, lembrando que essas duas, pela primeira, são primitivas, né? Já só, são funções primitivas. Então é óbvio, né, que se eu passar esse f de x para lá,
vai ficar g de x menos f de x igual a c. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá certo? Bom, eu falei, e agora finalmente eu vou falar o que vem a ser uma função, uma integral. Eu vou deixar isso aqui para um outro vídeo, que esse vídeo está ficando um pouquinho extenso, e eu continuo.